Espírito Santo de Deus? A igreja. Porque quando o homem toca em você, ele está tocando na carne. Mas quando ele começa a falar das coisas do Senhor, ele está tocando no Espírito. E o livro de Salmo, quando Davi escreveu o Salmo 74, ele pedia socorro. E no versículo 9, ele falava que já não havia profetas na terra. Naquele período, Davi, ele já era rei. Davi já era direcionado pelo Senhor, porque quando Deus ungiu, o ministério de Davi começou ali. Não que o ministério de Davi não tenha começado antes, porque eu creio que como Davi, como eu, como você, nós fomos gerados de um projeto e de um propósito de Deus na terra. Todos nós não viemos por acaso. Acaso pertence a pessoas que não acreditam em Jesus, que não quer ser liberta e que não quer receber a salvação. Todos nós temos um propósito, assim como Davi quando nasceu. Só que Davi, quando ele escrevia essa palavra, quando ele trazia sobre aquele livro, ele clamava ao Senhor e falava assim: Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim. Já não há profetas. Era costume naquele tempo, né, no Velho Testamento, não ter igrejas como há no dia de hoje. Era costume as pessoas se reunir uma vez por ano e levar sua família para clamar e suplicar ao Senhor aonde havia os profetas. Só que naquele período, Davi estava em meio a adversidades grandes. E ele falava: Senhor, não há mais profeta neste lugar. Naquela época havia 2 profetas, um chamado Ezequiel e outro Jeremias. Ezequiel estava sendo exilado na Babilônia e Jeremias estava no Egito. E Davi, passando por grandes adversidades, por grandes inimigos, ele clamava ao Senhor. Mas muitas das vezes ele não tinha resposta. E quem aqui que já não clamou por uma situação da qual você se encontrava e falava: Senhor, hoje eu preciso de um sinal, e Deus não concedeu? Só que nós temos o costume de colocar a carne em primeiro lugar e esquecer do Espírito. E quando nós colocamos a carne em primeiro lugar, é ela que prevalece, o Espírito diminui. Como assim? Trazendo a nossa vida, a atualidade, trazendo a palavra. Muitas das vezes, quando nós temos um problema, é costume de ser humano carnal contar para os nossos irmãos. E achar que o que ele vai aconselhar vai trazer direcionamento na nossa vida. Mas maldito o homem que confia no outro homem. A Bíblia, ela traz como exemplo homens grandiosos que perderam bênção porque confiaram em outros homens. Vou te dar como exemplo Sansão. Era um dos homens mais fortes, um dos homens mais honrados. Sansão era juiz e tinha uma força inexplicável através dos seus